Salve, salve, companheiros. Fala, Todo mundo mestre. aí? Boa noite. Boa noite. Vamos lá que tá na hora. Galera, hoje a gente tá chegando aqui num dia especial, né? Um dia que a gente vai celebrar tudo isso que a gente aprendeu, que a gente construiu, e é hora da gente dar uma olhada realmente no que o trabalho de vocês, né, pode gerar de ganho, né, na nossa vida, de uma forma completa. Então, hoje, a gente relembrando um pouquinho dessa nossa trajetória aqui, só para a gente contextualizar, né? Não sei se vocês lembram, assim, quando a gente deu aqueles primeiros passos configurando ambiente, entendendo estrutura de dados do nosso sistema, como é que ela seria organizada, criamos o alicerce mesmo, né? Depois a gente mergulhou, assim, em como que a gente salva, em como que a gente recupera a informação, aprendemos a usar ferramentas que permitem que a gente possa conversar onde os nossos dados vivem, né, onde eles ficam. Em seguida, a gente começou a organizar a lógica do nosso sistema, criamos áreas específicas assim para a gente pedir informações. Depois, a gente foi um pouquinho mais além e aprendeu a realizar algumas operações básicas, como criar algumas novas informações, modificar o que existia, remover dados quando necessário. Depois a gente tentou deixar a aplicação um pouco mais esperta, né, ensinando a ela como que consegue verificar se as informações estão chegando válidas, como que se comporta. Trabalhamos assim de uma forma educada, clara, de como que a gente consegue ver algo que deu errado. E aí a gente chegou num ponto da gente começar a testar a nossa aplicação na prática, né, olhando, claro, para um futuro. E aí a gente vai hoje, né, dar continuidade ao trabalho que a gente fez ontem, que é experimentar a aplicação com a nossa ferramenta Postman, né? A gente tem que assim pôr à prova cada funcionalidade que a gente criou, né? A gente vai conseguir ir passo a passo enviando o tipo de dados, recebendo retorno, usando o Postman. A gente vai simular algumas situações, vendo se está tudo certo, se foi criado com sucesso, se tem algum problema. E aí olhando um pouquinho para trás, né, fazendo uma junção disso tudo, a gente precisa olhar para algumas partes interessantes, tipo a estrutura da nossa aplicação. É importante a gente ver que a gente organizou essa nossa aplicação em camadas. Isso é muito importante que a gente fique guardado na nossa mente isso, né? É como se a gente estivesse pensando assim que cada camada fossem equipes trabalhando juntas, né? Uma equipe recebe o pedido, a outra organiza a lógica das regras e uma terceira fala com o sistema de armazenamento. Foi até aquele exemplo que eu dei da repartição pública. Outro ponto que a gente não pode esquecer é a ajuda do próprio Spring, né? A gente precisa refletir que o Spring foi o nosso parceiro de desenvolvimento, ele tornou esse nosso trabalho muito mais fácil, né? Ele cuidou de muitos detalhes complexos, assim, por trás das cortinas, né? Por trás dos panos, que a gente pôde se concentrar mais no que a aplicação realmente deveria fazer. Existem maneiras inteligentes da gente programar, né? Vale a pena a gente rever algumas dicas aí que a gente acabou aprendendo, do tipo, verificar a qualidade das informações que chegam, lidar com problemas de forma elegante, né? E pensar que como uma informação pode ou não estar presente naquele momento, e isso tudo eu posso considerar que seja uma forma inteligente e organizada da gente trabalhar, da gente construir sistemas. E aí, né, olhando para frente também, dando continuidade a esse nosso aprendizado, eu posso dizer, muito sincero, sem enrolar ninguém, que esse curso aqui, ele foi assim um ponto de partida, né? Ele é apenas isso. O mundo da programação com o Spring Boot de forma bem específica, assim, ele é muito vasto, tem muitas oportunidades e agora a gente precisa, agora que vocês têm um pouco mais de base, né, conversar sobre
pontos que a gente tem que continuar aprendendo para elevar essas nossas habilidades. Então a gente tem que trabalhar muito, né, mais para frente, não deixem de lado, a proteção da sua aplicação, né? A gente precisa garantir que as pessoas certas elas precisam acessar essa informação. Então a gente trabalha muito com eh, controle de acesso, o que que as pessoas podem fazer. Outra coisa que a gente tem que olhar, a garantia da qualidade do código. É interessante a gente pensar em testes automatizados, que aí esses testes vão realmente confirmar que o que a gente escreveu, se ele está bom, né? E aí a gente consegue fazer mudanças que esses testes vão indicar quando que a gente está quebrando alguma coisa. Transferência inteligente de dados, isso é um ponto que a gente não pode deixar passar. A forma como a gente organiza essa troca entre partes da nossa aplicação é interessante, e aí eu vou dar depois umas dicas do que a gente tem que estudar. É interessante a gente tentar colocar essa aplicação para rodar, né, para que a gente saia desse mundo aqui do nosso computador e que a aplicação fique disponível para outras pessoas utilizarem na internet. A gente tem que pensar em outras formas da gente guardar informações, né? Hoje a gente usou aqui o H2, que é uma base de dados, simulando uma base de dados de verdade, mas existem diferentes maneiras da gente guardar informações. A gente pensar em construir sistemas grandes, né? A gente precisa entender que com o que a gente aprendeu aqui, né, a gente consegue, isso que serve de base para a gente construir sistemas muito maiores, mas é uma parte depois da outra. E existem também recursos avançados, né, tópicos que precisam ser conversados, elaborados mais para frente, para vocês conseguirem avançar. Né, em outros temas que podem ajudar vocês nesse mundo aí da programação. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria deixar assim registrado para vocês nesse nosso papo. Eu disponibilizei aqui um arquivinho bem legal ele lista para a gente alguns conceitos, deixei mais detalhes de conceitos assim que eu acho interessante vocês correrem atrás. E aqui dentro, na parte de baixo, deixa ele carregar aqui. Acho que ele não quer carregar, não. Aqui para baixo eu coloquei carregou aqui, ó. Algumas informações disso que eu estava falando, tá vendo? Ó? Spring Security, DTO, testes, deployments. Então, dá uma navegada nisso aqui, dá uma estudada. E como eu falei com vocês ontem, a gente ainda vai conversar em próximos eventos aí sobre partezinhas dessa. Né? Como eu falei, eu vou guardar aqui o nome de vocês e a gente vai continuar nessa evolução, claro, para quem quiser. Galera, posso começar o nosso trabalho de hoje? Tá todo mundo aí? O som tá bom? A imagem tá boa? Tá tudo De direitinho? boa. Estão conseguindo ver minha tela? Tá ótimo, vamos, professor. Vamos Tá que show, vamos. professor. Eu tô aqui querendo dar uma passada, né? Lembro que ontem a gente estava conversando aqui sobre o nosso querido Postman. E aí eu falei para vocês, ó, vamos evoluir nesse Postman, vamos passar por todos os endpoints que a gente criou. No final da aula a gente vai guardar o nosso projeto aqui no nosso GitHub. E eu vou compartilhar um repositório com as fontes com vocês. E aí a gente vai caminhando. Mas antes disso, eu preciso voltar e passar um pente fino, dando aquelas últimas dicas, fazendo algumas modificações. E vocês devem ter percebido que sempre que a gente trabalha olhando lá para nossa camada de controle, que é o que está aqui, a camada de controle chama a camada de serviço, a camada de serviço chama a camada de banco, né, a camada repository. Então, se eu tiver que fazer qualquer implementação aqui, significa que eu estou chamando serviço, serviço chamando repository. Então, as mudanças precisam ser feitas de trás para frente. E aí, quando eu estou aqui no nosso projeto, e eu vou voltar mais uma vez aqui, ó, acreditem, é a última vez que a gente volta aqui. Dentro desse nosso carinha, a gente tem essa implementação. Nessa implementação, a gente está usando o nosso querido e folclórico optional.
conversei até com vocês ontem, né, o que que tem de vantagem, desvantagem, mas é bom a gente ficar ligado que esse código aqui, o que que eu consigo olhar de vantagem para ele? Ele força aqui o uso explícito desse cara. O que que isso significa? Que quem for consumir esse método, entenda a camada de serviço, ele vai precisar lidar com o resultado que pode ser ausente, né? Então, isso pode evitar futuros null pointer exception, se a gente conseguir utilizar bem o recurso desse cara. O que que tem de bom também desse optional? A parte de pode não existir resultado. Fica muito explícito. Então, ele é uma parte semântica muito interessante, porque ele consegue indicar claramente que uma consulta pode não retornar nada, mesmo que o retorno seja uma lista vazia. É, Desvantagem disso, esse optional list, ele é algo redundante. Por quê? Porque o Spring Data, que é esse cara que está aqui trazendo o JPA Repository para gente, ele nunca retorna null para consultas que retornam listas. Então, isso daqui é uma lista. Então, esse nosso framework, essa nossa dependência, ele nunca vai retornar null. Se não houver resultado, ele te devolve uma lista vazia, que foi justamente aqueles colchetes que a gente viu até ontem, quando a gente mandou exibir uma coleção, né? Então, por isso, o uso desse optional com, com o list, ele não agrega muito valor à nossa aplicação e pode ser considerado um algo assim desnecessário. Então, é interessante que quando a gente estiver trabalhando com o list, a gente não coloque o optional. O que que seria aqui de opção para a gente resolver esse caso, né? A gente chegar aqui e tirar esse optional. Então a gente entendeu que através desse optional a gente tem recursos, como a gente fez um dia desse lá, o is present, o or and else, né, que a gente viu esses dois carinhas, super interessante, né, mas isso fica é bom usar isso quando não for uma coleção. E aí, beleza, chegamos aqui, fizemos essa modificação, lembrando que eu fiz acontecer mesmo assim, e agora a gente faz um pente fino, tirando assim o excesso. Ok? Então, dentro do repository, por esses dois carinhas serem coleção, a gente acabou tirando o optional, porque se a gente usar o option aqui, fica redundante, porque pelo Spring Boot, usando esse Spring Data, ele nunca vai retornar um nulo, ele vai sempre te retornar uma coleção vazia. Então não tem como dar erro em quem chamou. Perfeito? Então a gente usa esse optional quando existe realmente a possibilidade de um retorno ser nulo, como o nosso amigo Rafael comentou aqui no chat. Beleza, fechamos aqui a nossa camada repository. Deixa eu comentar aqui mais um pouquinho, né? Desse jeito que está aqui, é interessante a gente observar também que fica mais simples e mais direto, né? Porque não sei se vocês lembram, quando a gente estava trabalhando aqui na nossa classe Loader, e dentro dessa classe Loader a gente acabou usando o optional, a gente precisou fazer isso daqui, depois a gente usou o get para trazer uma lista, para depois a gente percorrer essa lista, né? Então ele deixou o nosso código um pouco mais verboso, assim, da gente ter que aplicar soluções técnicas para poder ter acesso a esses dados. Vantagem da gente usar assim, você segue as boas práticas do Spring Data. Então, isso é interessante. A documentação diz assim, a comunidade prefere que essa abordagem seja feita, e isso é importante. Você tem menos código. Né, como eu falei, né? Você não precisa fazer todos aqueles testes que a gente fez. Desvantagem aqui que eu vejo, né? Não fica explícito esse resultado vazio, né? E aí podemos concluir que dessa forma aqui é mais eficiente, é a melhor forma de fazer. Num nível de complexidade, esse aqui, de simplicidade, esse aqui é mais simples. Se a gente for falar sobre segurança contra o null,
Esse cara daqui é mais seguro porque o Spring garante isso. Na prática, é aqui, é dessa forma que a gente costuma usar. E a parte de uso, né? A gente não vai precisar mais do get, do is present, do or else. A gente pode iterar direto aqui dentro. Fala aí, levantou a mão, pode falar. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, meu Minha pergunta camarada. justamente era essa, sobre a questão da linha 13 ali, se file by título containing ignore case, se essa é a prática mesmo, é assim que se Isso. utiliza. Não, isso aqui é a prática, isso aqui tá tudo certinho. O Tá. grande problema era aqui, né? Na forma que você retorna os dados que você está trazendo. Não, beleza, beleza, professor. Tá? Claro que aqui, você fazendo desse jeito, você já faz o filtro, direto no banco. E se você fizesse, por exemplo, um traga todo mundo para depois você filtrar, dependendo do tamanho, aí esse filtro seria na camada de serviço, dependendo da quantidade de dados que você tem, você vai trazer dado pra cacete para poder filtrar meia dúzia. Aí é melhor você fazer por aqui, né? Porque você já filtra, já traz o cara que você quiser. Mas se for uma coisa pequena, você pode fazer lá dentro através de uso de filtros de dentro da própria linguagem Java, né? Tem recursos lá dentro que você consegue filtrar uma coleção. Aí você fazia aquele find all, sabe? E aí por dentro da camada de serviço agora que eu estou com essa lista toda, traga todo mundo que seja desse título. Ele cria um filtro lá, existe a possibilidade da gente criar. Mas assim fica interessante a gente já trazer os dados que a gente precisa, Não, beleza? perfeito, professor. Eu entendi essa questão de dele fazer tipo uma conversão no código, numa query SQL, né? Mas Isso. era só por conta do tamanho mesmo O do nome do nome. método, né? Que o método fica com um Não, nome gigantesco. chega a ser engraçado, né? Porque ele usa o nome do método como uma maneira de se comunicar com o framework para passar informações do que você precisa. Isso é uma forma que eu achei até legal deles fazerem isso, porque antigamente você podia chegar aqui acima do seu método e botar um famoso componente query, tá vendo? Então, dentro desse componente query aqui, você poderia escrever from tabela tal, buscando isso, onde seja igual. Você escreveria um script mesmo SQL. E aí, quando você trouxe esse recurso aqui, algumas consultas que são simples, você não precisa escrever script, você usa diretamente dentro do nome. E aí, é uma questão de uso, uma questão de você se acostumar e você acaba fazendo esse trabalho direitinho. Entendeu, meu brother? Maravilha, professor. Valeu. Tamo juntos. Fechei aqui a camada de serviço. Meu grande objetivo é estar aqui na camada de controle. Essa camada de controle, ela ainda está incompleta, mas eu sei que essa camada de controle está diretamente ligada a serviço. Hoje, dentro do nosso projeto aqui, dentro dessa nossa camada, a gente tem esses três endpoints. Um para obter a lista, um para incluir e outro para obter por ID. Quando a gente vem aqui no service e a gente dá uma olhadinha dentro do nosso serviço, né? Claro, mudei alguma coisa lá, ele afeta aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta para resolver. Mas aí, olhando para o primeiro método aqui, que é esse método de incluir, o que que a gente consegue ver aqui de pontos bons e de pontos que a gente vai precisar de um segundo momento, mas não está errado, tá? Que a gente vai precisar de um segundo momento para melhorar, tornar esse cara um pouquinho mais profissional para sua API ficar 100%. O que que eu consigo ver de bom aqui? Tá muito simples, um método simples, né? A gente está usando o save, que é um método lá do JPA Repository que já persiste essa entidade de forma correta. Então, tanto para o insert quanto para um update, a gente está usando o save, isso é legal. Essa anotação aqui em cima, né, a anotação de service, já dá toda uma identidade para essa classe, para entender que realmente é uma camada de serviço. Isso é muito importante. O que que a gente pode melhorar aqui? Eu até coloquei lá nesse documento de hoje. Existe um trabalho de validação de dados que a gente poderia fazer aqui que a gente não está fazendo. Tá? Por exemplo, se um livro chegar com atributos, com campos, né, inválidos, nulo, o save ele vai guardar do mesmo jeito, sem lançar nenhum tipo de erro, mas seria interessante a gente trazer para dentro desse nosso trabalho aqui uma classe de exceção chamada
Data, né? Data, integridade, violação, integrated violation, alguma coisa assim. E aí, esse carinha, ele teria daria um, um nível um pouco mais alto de complexidade a esse nosso método, e aí a gente teria que mexer num negócio, né, chamado Bean Validation, uma arroba validity, que eu até botei no documento de ontem, né, que aí a gente chegaria num outro cara, que seria um outro conceito interessante, que é o uso de DTOs, né, DTOs é de Data Transfer Object. Como eu falo para vocês, né, a gente tem essa classe aqui, livro. Essa classe aqui, livro, ela tem informações, ID, outros campinhos aqui, que às vezes a gente não quer que essas informações sejam passadas adiante, né, sejam divulgadas. Então a gente acaba criando um cara que a gente chama de DTO, que não é nem uma classe, a gente pode usar um tal de record, que é um outro conceito interessante que a gente pouco usa no nosso negócio, assim, mas serve para você jogar informação de um lado para o outro, onde você vai no banco, traz todas as informações, mas na hora de você levar para a camada de controle e jogar na tela, você faz umas validações. Imagine se você tivesse uma classe usuário e se essa classe usuário tivesse lá senha, data de nascimento, CPF. Porra, já pensou a pessoa que está usando a sua API ter acesso a todos os dados da pessoa? Né? O cliente ter todos os dados da pessoa, então você consegue nesse DTO colocar apenas informações que você quer disponibilizar. Então, esse nosso trabalho aqui que a gente está fazendo, a gente não tem o nosso DTO, mas a gente consegue fazer todo o trabalho do mesmo jeito. A única coisa seria pega os dados do livro e joga para dentro do livro DTO e devolve esse livro DTO. Era mais ou menos assim, tá? Mas isso eu deixei de lado um pouquinho para a gente não conseguir, porque não conseguiríamos fazer isso em poucos encontros, mas com bastante tempo a gente precisa passar por isso. Vale a pena dar uma pesquisada, vale a pena dar uma. Pá, o que que é isso de DTO que esse doido está falando? Né? Então, eu acho que isso, em cima do método incluir, é isso que a gente tem. Então, eu posso dizer que esse cara daqui, o incluir, que está aqui embaixo, ele tá bom. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra coisa aqui que eu até deixei aqui de gancho ontem, a diferença desse cara para esse cara, mas o nosso método incluir está pronto. A gente aprendeu lá o esquema do post, né, através desse endpoint aqui, através do post, receber informações via arquivo JSON. Então isso aqui tá legal, mas a gente vai dar uma olhadinha, daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente dar uma passada em cada uma delas. O outro cara que eu vejo aqui nesse nosso service seria esse obter lista, né? Esse obter lista aqui, ele também tem como ponto interessante a simplicidade, porque esse find all ele realmente retorna todo mundo, fica uma semântica muito clara da gente é, devolver um monte de informações e como a gente já está esperto, o próprio Spring Data, se não tiver ninguém, ele vai te retornar uma lista vazia, então não vai dar null pointer exception, né? Nenhum erro de não ter dados, então ele está bonitinho. Mais uma vez, o que que a gente poderia melhorar aqui dentro? O uso do DTO, na hora da gente devolver esse livro, saber o mesmo recurso do de cima, né? Você vai criar um DTO para tudo de livro, e aí você usaria, em vez de retornar livro, retornaria o DTO do livro. Informações específicas que você queira. Outro cara interessante aqui que a gente acabou não usando, mas também a gente teve poucas informações, é o conceito de paginação. Não sei se vocês já ouviram falar disso, já viram em algum site. Ah, você tem lá 600 informações no banco. Porra, jura que você vai trazer logo de uma vez 600 informações para o cara ver? Ou você vai chegar lá e definir que você tem um número específico ali, uma quantidade padrão de dados que você quer ver, e aí a cada next que você dá lá na sua tela, você busca novos, né? Para você não precisar carregar todos os registros em memória, gerando problema de performance e tal. Então, usar paginação com o conceito de pageable,
né, na consulta é muito interessante. Mas só como aqui a gente usou meia dúzia de registro, não teve nenhum tipo de problema. Mas se você tem no banco 1 milhão de registros, você quer fazer uma busca para levar para a tela, você está morto. Você precisa levar por partes, porque não consegue, sabe? Não consegue levar tanta informação do banco passando pela rede para cair dentro do seu front-end. Então, obter lista desse jeito aqui para a gente está ótimo, mas se a gente fosse trabalhar em algum projeto mais profissional, seria interessante a gente usar a paginação nessa consulta. Aqui na camada de controle, a gente criou o endpoint bonitinho. Esse endpoint aqui a gente fez até aquele tratamento, né? Se essa lista não tiver nada, eu dou um retorno. Se essa lista tiver alguma coisa, eu dou um outro retorno. Interessante isso para o nosso trabalho, né? Mas tá bonitinho. Daqui a pouco eu volto aqui só para a gente dar uma validada. Outro cara que a gente tem aqui, né? A gente fez o obter lista, a gente fez o incluir, tem esse obter por ID. Esse obter por ID, deixa eu fechar esses dois aqui que a gente já viu. Ele tá aqui, ó, desse jeito que a gente implementou ontem. Esse cara aqui é interessante, o que a gente consegue ver aqui de bacana nele. O uso desse carinha daqui, Response Status Exception, é muito interessante, porque a gente consegue levar lá para nosso Postman, né, que a gente testou ontem, esse 404. A gente não conseguiu levar essa mensagem aqui ontem. E aí eu fiz uma implementaçãozinha que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente consegue chegar nesse nível lá, mas só que a minha proposta era ensinar essa implementação para vocês, mas eu fiz pronto, copiei, joguei aqui dentro e mostro para vocês como é que se usa, né? Porque da versão, acho que foi antes da versão 3 do Spring Boot, desse jeito aqui ia, mas na versão 3 ponto alguma coisa, a gente precisa criar uma camada, que foi até o que eu conversei com vocês um dia desses, uma camada responsável por cuidar de todas as exceções do nosso projeto. E aí acabou mudando e por isso que esse texto não foi parar lá. Esse método aqui ele está bem direto. Tá fácil de entender. A gente optou aqui por usar esse or else throw para que se não tiver ninguém, a gente não deixar a pessoa que vai chamar a gente no vácuo, né? A gente criou uma mensagem personalizada. Isso é bom para quem está consumindo a nossa API. O que eu posso ver aqui de ruim que tem a ver com exceção é que quando a gente coloca isso daqui, a gente está deixando uma exceção muito genérica. É uma exceção que serve para qualquer tipo de resposta. E o interessante nas suas aplicações aí que vocês forem fazer é que vocês criem classes de exceção customizada. E aí a gente tem um conceito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que eu trouxe pronto, que é o tal do Controller Advice, né? Que ele consegue fazer um trabalho assim bem bacana de conseguir identificar todas as exceções que estão acontecendo e que você tiver mapeada no seu projeto, e aí eles conseguem levar essa informação para fora da camada de controle, levando texto, levando código de erro, sem você precisar deixar essa regra dentro do controle, que só tem que fazer o pass de um lado para o outro, e aqui na camada de serviço não precisar fazer tanto tratamento de exceção assim. Você só dispara a exceção e deixa que numa outra classezinha à parte tudo isso acontece, né? Aqui mais uma vez faltou o DTO na hora da gente retornar aquele livro, mas está de boa, algo que a gente já falou. Isso aqui é uma implementação boa. E aqui dentro desse nosso obter por ID, depois a gente vai voltar aqui para a gente fazer um pequeno teste e aí a gente deixa esse cara daqui pronto. Lembrando, esses três aqui a gente tem no serviço, a gente tem no controller, a gente tem no Postman. Tá tudo bonitinho. E aí a gente precisa trabalhar agora nesses outros aqui de baixo. Alterar, deletar, get e os gets aqui de baixo. Até aí, gente. Tudo tranquilo? Posso caminhar mais um pouquinho? Pausa para água. Bora lá. Não sei que foram só os melhores momentos, algumas melhorias, e aí a gente vai, como eu falei, a gente vai voltar a se falar, porque a gente não vai se abandonar nesse mundo todo, não. Eu tô aqui dentro do alterar, tá? Então vou fazer esse nosso alterar. Como a gente conversou ontem, eu tô sempre vindo aqui
nesse cara, olho aqui para esse meu método, levo esse carinha para lá. Aqui dentro desse alterar, uma coisa interessante que a gente pode ver aqui, o alterar tá pronto, tá? Eu vou falar coisas, mesmo esquema, eu vou falar coisas boas e vou falar coisas que a gente podia melhorar. E aí a gente desenrola aqui o que que vocês acham, a gente pode trocar uma ideia. O que que eu vejo de ponto positivo aqui? Essa busca pelo ID e esse carinha daqui não encontrado é interessante, porque aí você evita que um livro seja retornado. Um livro não, um null seja retornado. Nesse caso ali, vocês estão vendo que tem até um optional, mas eu vou conversar com vocês daqui a pouco que a gente pode mudar, a gente pode fazer uma questão aqui interessante. Esse atualizar tá certo, tá usando aquele save ali embaixo, a gente buscou pelo ID, trouxe um livro que a gente chamou aqui de livro existente, esse cara foi atualizado aqui e show de bola, né? Funcionou desse jeito. O que que a gente pode melhorar aqui? Foi até o que eu estava conversando. Essa, esse cara daqui, ele é ainda mais bobo do que o de cima que a gente tinha colocado, o response, status, exception, aqui do nosso obter por ID. Tá vendo? Então, é interessante que a gente coloque aqui embaixo algo parecido com o de cima, né? E aí a gente acaba mantendo esse tratamento aí direto. Observe que esse cara que está aqui, né? Esse livro que está aqui, inicialmente, não sei se vocês lembram, a gente acabou não colocando esse obter por ID aqui em cima. Vou fazer aqui uma linha só para vocês lembrarem o que que a gente fez aqui, ó ontem, vou botar aqui outro livro, depois eu escrevo direitinho. Mas se eu chego aqui e boto um obter por ID, aquele método ali de cima, tá? Passando um ID desse jeito aqui, ó, observe que hoje ele não está dando erro. Então, o que que é interessante a gente fazer aqui? O que que esse cara aqui de cima faz? Ele busca um ID, se não encontrou o ID, ele manda um 404 e bota aqui, ó, livro com ID tal não foi encontrado. Interessante é que o alterar, ele precisa também fazer uma busca. Então, quando eu coloco esse cara aqui de baixo, é como se aqui embaixo eu tivesse que escrever igualzinho isso daqui, até mesmo a mesma mensagem aqui. E aí eu teria dois pontos com o mesmo texto. O que que eu estou pensando em fazer? Tá, que tal a gente não pegar esse obter por ID que está aqui e colocar esse obter por ID aqui? Tá? Desse jeito. Por quê? Porque aí, se der qualquer problema aqui nessa busca, é como se o método alterar estivesse chamando outro método. Se der qualquer problema nessa busca, já termina por aqui mesmo. Ele já manda uma mensagem para o cara lá de não encontrei e está resolvido. O processo de alteração se encerra. E aí ele chegando, passando dessa linha daqui para a linha de baixo, aí sim, significa que ele achou o cara, que dentro desse livro atualizado, que foram as informações de fora, ele vai preencher essas informações daqui e no final das contas a gravação é a mesma. Então, uma sugestão é a gente usar esse tipo de trabalho e aí a gente resolve esse problema. Ah, legal. Outra coisa que a gente pode ver ali, né? Não faz muito sentido, claro que a gente começa a criar umas particularidades, né? Que é chata, mas, por exemplo, não faz muito sentido a gente retornar ali em cima na linha 33 um optional livro, né? Porque o método ele sempre vai retornar um livro atualizado ou ele vai lançar uma exceção. Então aquele option ali em cima não faz muito sentido porque ou vai dar erro ou eu vou retornar um cara. Então não faz sentido a gente colocar o optional. Então eu chego aqui em cima e tiro esse optional de situação. Vocês entenderam por que que eu estou tirando esse optional? Ou só falei, pronto, acabou, vocês aceitaram? Vocês entenderam por que que tinha o optional? Porque ele poderia não ter um livro, e aí, se não tem um livro na hora que eu busco, ele pode ir lá buscar, trazer nada. Esse option aqui garante para mim que eu vou trazer um nada, e aí a pessoa que está usando esse meu método alterar
ia ter que se garantir para falar assim, ó, tem chance desse cara aqui não trazer nada. Agora não, agora eu estou garantindo que se eu trouxer alguma coisa, esse alguma coisa vai ser um aluno. E se eu não trouxer, eu vou tratar o erro e vou devolver lá para nossa camada de tela, lá para o Postman, que um erro 404 de o livro não foi encontrado, chega lá para ele. Isso é legal, tá? Então a gente está caminhando nesse sentido. Então vou tirar esse optional daqui. Tá? Tirei esse cara de circulação. Quando a gente tira esse cara de circulação, ali embaixo a gente resolve daqui a pouquinho. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui, mais uma vez, o uso do DTO seria interessante. Tá? Então, vale a pena depois a gente estudar um pouquinho disso, porque quando eu altero umas informações, mas como esse cara daqui de baixo ele me retorna um novo livro, esse novo livro precisa estar com as informações que eu preciso mostrar. Outra coisa que é interessante, que a gente vai conversar também num outro momento, é que a gente está usando lá na camada de controle um cara chamado put. Existe também um cara chamado patch. Esse patch é uma atualização parcial, né? Atualmente, o método aqui ele está exigindo um objeto completo, né? O que pode ser um problema se o cliente quiser apenas alterar um ou dois campos. Então, nesse nosso caso aqui, eu estou partindo do princípio que eu estou alterando tudo. Botei todos os campos ali, estou alterando tudo. Mas existe a possibilidade de você alterar um campo. Então imagine assim, você fez uma operação lá que seria tornar o usuário assim, inválido não, né? Sem acesso. Aí poxa, eu não vou usar um put, porque o put é como se fosse uma atualização completa. Eu vou usar o patch, porque o patch é uma atualização parcial. É como se eu pegasse apenas um campo que eu tenho dentro do meu usuário e chegasse lá e, puf, mudasse aquele campinho. Então tem esse negócio, tá? Aí desde a camada de controle, que eu vou ter um patch mapping, aí depois eu venho para a camada de serviço para fazer uma alteração muito específica ali dentro. Então a gente consegue depois entender um pouquinho mais sobre esse tal de patch. Aqui embaixo, eu só vou tirar esse optional, porque esse optional a gente usou para a gente transformar um livro que vem lá do nosso repository num optional. E agora eu estou fazendo desse jeito aqui bonitão. Esse alterar que está aqui, tô pegando esse cara e vou levar esse cara lá para aquele nosso controle. E aí eu vou trabalhar dentro daquele controle nesse quesito de alteração, de fazer uma alteração. Então eu chego aqui, fazer igual de ontem, tá? Ó, botei esse cara aqui dentro, do jeito que a gente estava definindo mesmo o nome, mesmo tudo. E aí aqui dentro, a gente sabe que esse cara, por eu estar fazendo uma atualização completa, eu vou usar o put mapping. Tá? Esse put mapping, ele precisa, como vocês estão vendo ali dentro, dentro do método, de duas informações. Ele precisa do ID e ele precisa do livro. Se a gente olhar para os dois caras ali de cima, tanto o incluir quanto o obter por ID, o alterar ele é a junção dos dois. Por quê? Porque aqui eu vou precisar do ID do cara que eu quero alterar. Então é como se eu chegasse aqui dentro e fizesse igual de cima aqui, ó. Pegasse esse carinha e botasse aqui. Então eu estou fazendo a mesma rota, entenda, barra API, barra livros, barra um número. Barra API, barra livros, barra um número. A diferença é que esse aqui é um get e esse aqui é um put. Esse aqui eu uso pelo browser, esse aqui eu uso pelo Postman ou por alguma aplicação que esteja usando a nossa API. Legal. Para esse ID estar aqui, significa que eu estou representando esse ID como um cara que vem no caminho, uma variável que vem no path, que é justamente essa daqui, ó, a nossa querida anotação path variable. Essa path variable, ela vem para cá para indicar que o número que vier aqui vai ser guardado dentro desse carinha aqui, dentro desse ID. Legal. E esse livro, como é que chega para gente? Esse livro chega para gente igual o livro chegou para inclusão, através de um request body que a gente viu lá no Postman, que a gente fez dentro do body, raw, JSON e jogamos lá dentro um arquivo XML. Então eu preciso chegar aqui nesse meu método e definir esse carinha daqui.
Claro que um método livro, um método alterar que me retorna um livro, eu vou ter um retorno aqui dentro de alguma forma para ele ficar certinho. A gente está seguindo um padrão, né, de sempre retornar esse response entity, porque esse response entity, além dele levar o dado, ele também consegue levar códigos, informações de mensagem, consegue levar esse monte de coisa. E aí aqui nesse alterar eu vou fazer já um trabalho muito parecido com o que eu fiz aqui nesse, que eu usei o próprio OK. O que que significa o OK? Ó, ali em cima foi obter o por ID. Beleza, tá aí, tô te mandando. Deu tudo certo. Aqui embaixo eu vou fazer algo parecido. Eu vou realizar a alteração e vou devolver para o cara o livro que foi alterado falando, deu tudo certo. Como é que a gente faz isso? Olhando ali para cima, ó, vocês viram que eu tenho um livro na linha 49. Livro recebe um livro lá da camada de serviço. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou ter um livro. Eu vou chamar aqui de livro, igual eu botei ali só livro, eu poderia botar aqui também só livro, tá? Vou botar só livro, deixa assim. Cheguei aqui dentro e estou fazendo mais ou menos assim, ó. Livro service, ponto alterar. Observe que esse livro service, ponto alterar, espera receber um ID para eu buscar o cara que eu quero alterar, passar as informações do livro que eu peguei lá na tela e depois fazer aquela alteração campo a campo, guardar e retornar esse cara que eu acabei de alterar, né? Porque eu preciso trazer esse dado alterado para eu poder jogar na tela, para eu poder mandar para algum sistema meu, para eu poder mandar uma mensagem. Então esse alterar aqui vai receber o ID e vai receber o livro atualizado. Entenda livro atualizado, algum livro que o cara preencheu com as novas informações para eu guardar no banco. Show de bola. Aqui embaixo, como eu falei, eu vou fazer algo muito parecido com esse aqui, ó. Eu vou pegar essa linha que está aqui e vou botar aqui. O que que significa isso? O livro que retornou depois da alteração vai ser enviado para o retorno, né, para a resposta desse meu endpoint aqui, com um OK do tipo consegui fazer a alteração. Se eu não conseguir fazer a alteração porque eu não achei esse cara, dentro desse alterar, a gente tem esse obter por ID, que faz a devolução do not found. Se eu não conseguisse alterar qualquer outra coisa aqui dentro, eu poderia também capturar esse cara e jogar lá para a tela para fazer algum tipo, ó, não consegui por causa de alguma validação, né? Tem a ver com aquele @valide que a gente definiu. Então eu preciso pensar em possíveis validações, tanto aqui no incluir quanto aqui no alterar. Mas a gente acabou não fazendo esse tipo de validação no momento. Então, beleza, fiz aqui o meu alterar bonitinho. Esse alterar bonitinho, eu preciso representar lá no nosso Postman. E aí eu estou vendo que aqui dentro tem um errinho. Eu vou corrigir esse erro aqui e depois a gente volta lá para fazer a chamada no Postman. Não sei se vocês lembram, mas esse cara daqui foi aquele que a gente trocou de optional para não optional. Então eu vou simplesmente chegar aqui em cima e tirar esse carinha, tá? Para ele retornar ali bonitinho a nossa coleção de livros através de um título que esteja contido no texto que ele me passou. Beleza, só para salvar, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui para continuar com os outros. Vou mandar rodar aqui a minha aplicação. Esse loader aqui também mudou alguma coisa ó, por causa do optional, lembra aqui, ó? E aí a gente não precisa mais fazer esse monte de coisa. Olha a alteração que eu vou fazer. Vou fazer aqui em cima para vocês não perderem. Eu vou fazer aqui um list. Vou chamar de livro, que é o nosso tipo. Vou botar aqui de lista livros, um nome diferente. Essa lista aqui vai receber o retorno desse meu método que está lá no serviço. Observe que ele parou de dar erro. Com essa lista aqui na mão, agora eu consigo usar aquele for each. Como é que funciona como é que funciona esse for each? Eu preciso definir aqui três informações.
o tipo da coleção, é uma coleção do tipo livro. Aqui dentro eu tenho o quê? Ah, eu tenho vários livros, então é um livro de cada vez. Esses dois pontos aqui representa, ó, depois desses dois pontos, ele vai percorrer essa coleção aqui para poder guardar dentro dessa variável cada livro existente. Aí depois eu chego aqui e boto lá um system out print line, igual de baixo ali, ó. Livro, uma concatenação com livro.get autor. Então, essas três linhas que eu estou usando aqui equivalem a essas linhas que eu estou usando aqui. Observem que isso daqui é igual. E esse cara daqui foi um tratamento que a gente fez para transformar um cara que era optional num cara que é não optional, que é justamente esse novo aqui que a gente criou. Então, a gente pode trocar esse cara por esse aqui, ok? Só para a gente ver todos os pontos certinhos. Importei, desimportei todo mundo. Vou rodar minha aplicação. Rodei esse carinha. Ele caminhar mais um pouquinho. Aqui embaixo ele exibiu todo mundo, tá vendo? E agora eu vou lá no Postman dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui o Postman. Eu tenho que fazer o quê? Alterar. Aí eu venho para cá. Dou dentro da minha coleçãozinha aqui. Fiz um new request. Esse request que eu estou criando aqui é para fazer uma alteração. Então eu chego aqui e digito alterar, dei um enter. Esse alterar, a gente vem aqui na nossa camada de controle e dá uma olhada que o nosso alterar, ele é um put. Então eu chego aqui e coloco put. Observe que tem o pet também, é outro tipo de alteração. Put. Qual é a ordem que eu tenho aqui? Ele é um API livros barra um número, tá? Então vem aqui, igualzinho a esse aqui, tá vendo? Ó? Igualzinho o que a gente estava usando num outro cara, alterar. Mas só que a grande diferença é que aqui dentro do bar eu preciso passar o carinha que eu quero alterar. Olha como é que eu vou fazer. Deixa eu alterar aqui para put, de novo. Deixa eu salvar esse cara. Como eu falei para vocês, sempre bom dar um pulinho por aqui e fazer uma busca. Por exemplo, deixa eu buscar um livro para ver se a nossa API está funcionando. Mandei rodar daquele jeito. Isso. Ele trouxe aqui, ó, um código 200 e trouxe todo mundo. Vou copiar esse cara daqui. Copiei. Para que que eu copiei? Para quando eu vier no alterar, eu vou fazer a alteração do número um. Tá vendo? Eu venho no body, venho aqui no raw, escolho aqui JSON, jogo esse cara aqui dentro. Para fazer uma alteração, a gente está esperto que eu não preciso nem do ID aqui, porque o ID já está vindo aqui. Ele está pegando o ID daqui, tá vendo? Poderia não passar o ID aqui e pegar o ID aqui de dentro? Poderia. Mas às vezes a galera não passa o ID aqui, porque ele só passa os campos que ele quer alterar. Então o ID ele não quer alterar. Então a galera acaba não passando o ID, passando o ID lá em cima no path variable. Então eu tiro esse cara daqui. Aí eu vou alterar esse nome de O Livro do Elbert. Vou botar aqui Moraes, O Livro do Elbert. Aqui o nome do autor, vou botar Moraes Elbert. Número de páginas, eu vou botar aqui um número na frente. Ano de nascimento não, ano de publicação, vou botar um número na frente. O preço, vou botar um cara na frente aqui e vou deixar disponível, tá? Desse jeito. Sempre bom salvar, pra gente não perder esse carinha. Show. E aí eu vou mandar enviar esse cara. Enviei para fazer uma alteração. Percebam que aqui na alteração, ó, deu 200 e ele já retornou para mim um cara com os dados que eu mandei e ele fez a alteração. Mas, pô, Elbert, será que isso aqui é realmente os dados que estão no banco? É. Você vem aqui no outro método e testa. Ó, estava assim, o livro do Elbert. Mandei buscar agora e ele ficou desse jeito aqui. Tá vendo? Mudou o valor. Os valores foram alterados. Beleza. Então o nosso alterar tá redondinho
mais um aqui na nossa conta. Vim aqui para o nosso trabalho, fechei aqui a nossa aplicação, voltei para a gente fazer um outro cara, que seria aqui o nosso excluir. É interessante a gente olhar para esse querido excluir, porque excluir, quando a gente estava aqui no nosso serviço, tá vendo? Ele tem essa regrinha aí bonitinha da gente fazer um exists, e a gente até conversou um dia desses, pô, é interessante a gente pensar em como que a gente vai fazer esse cara e tal. E aí a gente pensou, eu estava conversando com vocês, trouxe essa pulguinha aqui para a gente conversar, e é interessante a gente usar o exists by ID, porque quando a gente está fazendo aquele obter por ID, que é o find by ID, ele faz um select para trazer lá um objeto inteiro, é como se ele fizesse um select completo. E aí, quando a gente usa esse exists by ID, ele faz meio que um count. Ele fala assim, tá, eu vou lá e vou verificar quantos tem. Mais ou menos assim que ele pensa. E aí é mais suave, realmente, a gente fazer desse jeito aqui. Então a gente verifica se esse D aí tem. Se esse D existir, ele faz aquela mensagem ali de baixo. No nosso caso, no nosso exemplo aqui, que a gente está com um banco pequenininho, super tranquilo, a gente pode fazer algo muito parecido com o que a gente fez nesses carinhas todos aqui. O incluir não, o incluir ele só fez uma salvação ali, um save, né? Um salvamento. E esse cara daqui, ó, ele foi obter. Então eu poderia tranquilamente pegar esse cara, trazer esse cara para cá, pedir para ele buscar um cara completo para realmente verificar se ele existe. E aí, se não existir, ele já dá um 404 not found, falando que o livro não foi encontrado, como é que eu posso excluir? E aí ele, se passar por essa linha, ele executa lá a exclusão. Então a gente tem que pensar de duas formas. Esse cara daqui ele pode ser mais rápido, né? Porque você não precisa fazer um select, trazer tudo, ele só verifica se existe ou não, ele faz uma busca lá em um count que é mais rápido, usando esses índices. Ou a gente pode fazer igual o que a gente fez ali em cima no alterar. Tá? Eu vou optar por fazer igual o que eu fiz em cima no alterar, para eu não precisar ficar criando mais uma vez um not found aqui embaixo. Então eu vou usar algo parecido com esse aqui, ó, tá? Então eu peguei esse cara, joguei esse cara aqui e não vou fazer esse aqui por enquanto. Vou fazer assim, tá? E aí a gente vê que isso aqui, ó, ele tá guardando esse cara, e eu não tô nem utilizando ele, tá vendo? Acabou ficando feio. Mas eu vou fazer desse jeito aqui. Por enquanto, não sei porque que eu botei esses espaços aqui, agora que eu fui ver, tá? Botei esse cara daqui. Se a gente quiser, a gente consegue pegar o próprio ID daqui. Olha só que interessante para gente, para quem tem toque igual a mim e não quer botar esse cara daqui amarelinho, né? Ele tá amarelinho porque ele não está sendo usado aqui dentro. Mas se eu chegar aqui e fizer assim, ó, em vez de ser o ID que está vindo lá de cima, eu pego esse cara daqui e boto um get ID. Aí ele deixa de ser amarelinho. Ah, o que que eu fiz aqui? Alguém me passou um ID, usei esse ID dentro do obter por ID. Ele foi lá, trouxe para mim um livro. Se existir realmente o livro, ele traz aqui esse livro existente. Pego esse livro existente, passo o ID do livro existente para dentro desse meu delete by ID. Esse carinha daqui, se a gente entrar aqui nele, tá vendo? Ele tem um delete by ID e ele tem um delete, que ele pode receber, inclusive, aquele meu livro que está ali. Então eu posso chegar aqui e fazer tanto desse jeito quanto livro, repository, pronto, delete, passando o meu livro existente aqui dentro. Então, é esse jeito ou esse jeito aqui. São duas formas de você usar. Ah, se você achou isso aqui uma forçação de barra porque estava aqui um ID, ele pode usar tanto assim quanto assim. Quando você passa esse cara, ele entende que aqui dentro tem o ID e ele vai no banco fazer essa exclusão. Vamos testar. Vamos fazer esse cara daqui de baixo, tá? Ficou assim bonitão.
Vou seguir adiante, tá? Lembrando, esse cara daqui, ele podia ser um próprio Void, né? Como a gente tinha conversado. Por quê? Né? Não sei se vocês repararam que aquele true ali embaixo, que eu botei ali na última linha, na linha 54, ele um dia foi pensado porque eu ia retornar lá para minha camada de serviço, tipo, consegui, não consegui excluir. Mas aí, quando a gente surgiu com essa linha daqui, essa linha dentro dela, por ser um obter por ID, já tem um tratamento aqui que, se ele não conseguiu achar o cara, ele não vai conseguir excluir e já vai dar uma exceção. Então, eu não quero nem que volte, eu quero que pare aqui. E aí, esse para aqui vai levando para a camada de controle e exibe lá na tela do usuário. Então, esse cara daqui, esse método excluir, ele não precisa mais ser um boolean, ele pode ser um famoso void. Ou seja, ele não tem retorno, então ele ficaria desse jeito assim, tá? Tô comentando aqui essa linha só para vocês lembrarem, depois a gente pode tirar daqui. Então eu fiz o meu excluir. Agora eu vou lá na minha camada de controle fazer essa operação no meu endpoint. Então copiei aqui esse cara, vim aqui no meu livro controle e vou trabalhar em cima desse excluir. Colei aqui o meu método, tá aí, bonitão. Como é que a gente faz esse cara? Aqui em cima, a gente precisa usar o delete mapping, né? Então, eu venho aqui, delete mapping. Como é que a gente vai fazer uma exclusão, né? O que que eu preciso para fazer uma exclusão? Ah, para você fazer uma exclusão, pelo que você está vendo aqui, ó, só precisa do ID. Ah, legal. Esse D aí vem como? Ah, esse D ele pode vir igual aqui, ó, no obter por ID, ele pode vir igual alterar. A gente recebe esse D aqui e você exclui ele. Ah, legal. Então, se eu botei esse cara aqui, significa que esse D que está aqui, ele é um path variable. Path variable. Show de bola. É isso aí. E o que que a gente faz agora? Agora você vai chegar aqui dentro e do mesmo jeito que você fez ali no obter por ID na linha 50, no alterar na linha 58, você vai fazer aqui, chamar a operação de exclusão existente lá no meu serviço. Interessante, esse cara daqui é um método que tem retorno, por isso que tem esse igual. Esse método aqui é um método que tem retorno, porque aqui tem o igual, mas o nosso querido livro service.excluir ele é um void, tá vendo? Então ele não tem retorno. Ele simplesmente recebe o ID e a exclusão foi realizada. Se a exclusão não funcionar aqui, vai dar lá o 404, porque ele não achou o cara que queria excluir, tá? Por aí vai. Mas, beleza, e se funcionar? Ah, se funcionar, a gente vai devolver esse response entity com uma informação do tipo, deu certo, consegui fazer, tá? Como é que a gente representa isso? A gente vai ter mesmo nesse excluir sendo um void aqui, olha que doideira, a gente vai colocar um response entity aqui. Ele desse jeito aqui, ele não funciona, ele tem que ser um Vzão, né? Lembra aquele esquema, como se fosse o esquema das classes, né? Então ele botou aqui um Vzão. E aí aqui embaixo, agora que ele tem um return, né? Um void, um retorno, ele tem que ter a palavrinha return aqui embaixo. E aí, do mesmo jeito que a gente fez aqui devolvendo um OK, aqui devolvendo um OK, a gente vai usar o response entity, mas só que a gente vai usar, em vez de ser um OK, a gente vai usar um cara chamado noContent. Esse no content, ele é um código de retorno para falar que essa operação foi realizada, né? Indica que a exclusão foi bem sucedida, mas ela não tem uma devolução, ela não tem um corpo, né, que eles chamam. E aí a gente chega aqui, bota um no content e mete um build aqui para garantir que esse cara seja executado, tá? Fala aí, Wellington. Levantou a mão, diga tudo. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei só uma dúvida. Que está passando comando de deleção pelo endpoint. Isso dentro do código, isso é seguro? É porque, na verdade, esse cara daqui você não consegue executar pelo seu browser.
Então Ah, ele é perfeito. Não é seguro. só o get, né? Só o Só get que por pode. dentro, é isso, só o GET que é pelo browser. Porque Uhum. realmente, se você chegar e botar uma deleção utilizando o GET, qualquer pessoa no seu browser, que se ele descobrir como é que é feita uma exclusão, é só botar o ID aqui, vou criar uma ferramentinha para excluir o banco do cara todo. E aí, porra, aí é problema do programador que fez isso. O delete, ele bloqueia ali em cima, ele não faz. Ele só faz por dentro de uma outra aplicação que tem autorização de usar esse cara, que é aquela questão de segurança que eu comentei hoje no início da aula, tá? Mas desse jeito aqui eu só consigo fazer no nosso mundo aqui por dentro do Postman, sacou? Perfeito, professor. Valeu. Beleza. Então tô nesse cara daqui. Fiz esse cara, vou lá no nosso querido Postman fazer esse carinho. Então vim aqui, mais um item, add request, vou chamar de excluir. Esse meu excluir aqui, ele é um delete, tá aqui. Esse cara daqui, ele é muito parecido com todos. Lembra que eu falei assim, galera, a gente acaba usando muita coisa parecida. Então, esse carinha que está aqui, observem que ele é igual, ó, aqui, aqui e aqui. A única coisa que mudou é get, put e delete. Então, ele meio que criou ali um padrãozinho de URL e ele está usando isso para quase todas as operações. O Postman só a gente pode mexer, ou o usuário também. O Postman é algo local seu. Então você acaba rodando aqui dentro só você consegue usar. Entendeu? Larissa. E aí você consegue. A outra, outro cara que eu falei, que era o Swagger, você consegue passar para ele e a sua aplicação vai estar rodando. Em vez de estar rodando aqui no seu computador, pode estar rodando num IP de qualquer outra máquina e aí aquela pessoa consegue acessar. Tá? O Postman você até consegue, mas o objetivo é para a gente trabalhar aqui local. Só a gente pode mexer, ok? Perfeito. Então eu vim aqui, ou recebe o ID, né? Então eu cheguei aqui, deixa eu voltar. Recebi o ID, salvei aqui. Eu vou dar uma olhada aqui em todos os caras que eu tenho. Deixa eu fazer uma busca atualizada. Ó, eu tenho quantos carinhas? Ah, eu não rodei a aplicação. Deixa eu rodar a aplicação aqui. Esse foi. Foi. Deixa eu rodar aqui fora agora. Deixa eu buscar todos os livros. Então tem aí um, dois, três. Deixa eu fazer a inclusão daquele quarto elemento que a gente botou aqui. Eu acho que a gente já tem ele prontinho. Tem aí, ó. Um novo livro. Deixa eu rodar esse cara. Então a inclusão foi feita, foi criada. Vim aqui em todo mundo. Agora eu tenho quatro carinhas. Observe que eu tenho quatro. E eu vou fazer a exclusão desse número 4, tá? Então botei aqui a exclusão do 4. Perfeito. Dei um send e ele fez lá, ó, 1204. Tem um no content falando que deu tudo certo. Segue o baile. Aí quando a gente volta aqui para ver se todo mundo funciona, ele tem aqui um, dois, três, quatro. Foi embora. Show de bola, tá? Então fizemos mais um aqui nesse nosso carinha. Faltam esses dois aqui de baixo, né? Esses dois carinhas, eles são interessantes porque a gente consegue, aqui por dentro do nosso querido amiguinho, a gente tem possibilidade da gente usar o que eles chamam aqui de params, tá vendo? Então a informação não vem aqui por cima, ele vem por dentro da página de uma forma bem interessante, que aí aqui em cima não vem muitas palavras, né? Tem muita gente que usa ali em cima, que aí você acaba conseguindo até influenciar ali, e outras você vem escondido e ele só gera essa informação quando você manda. Quando você envia, ele vai.
E aí você tem que entender qual é o nome que você deu para a chave e qual é o valor que a gente fez. Por que que eu estou falando isso? Para eu ensinar de outras formas, para a gente não usar só o path variable aqui em cima, e aí a gente vai trabalhar esse esquema do título tanto no serviço de uma forma bacana, né, que a gente já até pensou um pouquinho ali em fazer, como por dentro do nosso controle. Então, vamos aqui no serviço, que a gente já tem aqui essas operações todas prontas, e vamos fazer esse por título. Tá? O que que a gente pode pensar aqui nesse negócio, né, de coisas boas que a gente está fazendo? A gente tem aqui dentro esse nosso carinha, né? Esse papo aqui que a gente estava conversando sobre list, sobre option, não lembra? Esse cara aqui é uma coleção, então se ele não achar, ele vai seguir adiante ali sem a possibilidade de dar um erro. Então, essa daqui é uma versão final que a gente tem, que a gente usou lá, e o Spring Data ele sempre vai retornar uma lista, nunca um nulo. Se ele encontrar um livro, ele vai trazer, né, através desse texto. Se ele não encontrar, ele vai devolver lá uma lista vazia. Show de bola. Esse cara aqui tá de boa para a gente implementar, para a gente usar aqui no nosso service. Quando a gente vai para aquela nossa camada de controle, que aí a gente, deixa eu copiar esse cara daqui para lá. Aí a gente começa a ter um formato um pouquinho diferente do que a gente já fez. Botei aqui. Por que que eu estou falando de um pouquinho diferente do que a gente já teve até agora? Imagine o seguinte: eu chego aqui em cima, eu sei que esse cara é através do get, é uma pesquisa. Então eu vou chegar aqui e vou botar um get mapping. Botei. Eu estou pensando aqui dentro em botar diferente dos outros que a gente tem, né? A gente já tem um get aqui com ID, a gente já tem um get aqui puro, então eu queria botar um barra API, barra livros, barra alguma coisa, alguma informação. E aí eu pensei em chegar aqui e botar um barra título. Observe que vai ser a palavra título mesmo, não é um título que eu vou digitar aqui, não. Eu vou digitar lá, localhost 2.8080 barra API barra livros barra título. Aí, quando eu fizer isso, a aplicação que estiver enviando os dados para a gente, ela vai enviar através daquele parâmetro que eu falei. Como é que a gente define isso, né? Como é que a gente pensa nesse carinha daqui? Vamos fazer um pequeno teste. Aqui dentro eu tenho esse carinha daqui, o título. Então eu vou chegar aqui, vou botar um return aqui embaixo para ele parar de dar erro. E aí, como eu falei, né, em vez de ser um path, uma informação que vem no path, é um parâmetro que vem na requisição, também conhecido aqui como request param. Aqui, tá? Se você quisesse definir um nome qualquer para ele, imaginem, título é o que ele está usando, é o que ele vai usar. Mas se fosse um nome qualquer, eu poderia aqui por dentro definir o nome do parâmetro que eu ia usar. XPTO vai ser o nome do meu parâmetro. E aí, beleza, ele vai pegar lá por fora o parâmetro XPTO, vai passar um texto dentro desse parâmetro e esse texto vai cair aqui, tá? Desse jeito. Mas quando você não bota isso daqui, ele entende como parâmetro isso daqui. Vamos fazer um teste, daqui a pouco eu explico melhor. Qual é a proposta da gente? Chegar aqui embaixo, fazer uma busca para ele trazer uma coleção de livros. É uma coleção de livros que eu preciso. Tá vendo? Uma coleção de livros. Então eu vou chegar aqui e vou dar um nome para ele, uma lista. Essa lista vai lá no meu serviço, livro service ponto obter por título, passando um título. Tá aqui, tá? Se vocês quiserem, até para não ficar com esse monte de palavra título, eu vou chamar aqui de texto, tá? Então aqui vai ser texto, só para a gente não confundir o título daqui com o título daqui, ok? Então ele foi lá dentro. Lembrando, aqui eu faço do jeito que quiser. Se lá dentro do meu service estava pedindo para eu entrar com um texto, um título, esse nome aqui não interessa para mim. O que interessa é o tipo. Então eu continuo passando um string. Só que aqui eu estou dando nome de texto. Eu boto o que eu quiser. Né? Se eu chegasse aqui e quisesse botar livro, também poderia, porque é um texto qualquer. Mas eu optei por texto. Legal, fiz isso daqui. Ele vai me retornar uma lista
de livros. E aí, dentro, quando eu trago essa lista, lembra que eu falei para vocês lá, né? Esse cara vai me retornar uma lista vazia ou uma lista com informação. Se for uma lista vazia, eu retorno para o cara lá qualquer coisa falando que ó, foi vazio, né? Não trouxe nada. Eu posso fazer isso. Às vezes, eu não preciso chegar pro cara e mandar um erro do tipo, opa, não tem ninguém. Mas não tem ninguém não é um erro. Não tem ninguém e realmente ele não achou. E aí eu não preciso mandar uma exceção pro cara. Eu só mando um cara que, ó, você pediu para fazer, eu fiz. E aí eu posso pensar assim, se tiver dado, eu falo que tá ok. Se não tiver dado, eu falo que fiz, mas não veio nada. E ele vai ver que não veio nada porque não tem nenhum retorno, nenhum dado. Como é que a gente pensa assim? Eu chego aqui, ó, vou fazer os testes, tá? Pego essa minha lista e faço um teste nessa lista. Isso aqui é só uma divisão para ou ele vai entrar aqui nesse meu retorno, ou ele vai entrar aqui nesse meu retorno. Se a minha lista ela estiver vazia, ele vai entrar aqui. Se minha lista estiver cheia, ele vai entrar aqui. É desse jeito. Perfeito. A gente tem que pensar que esse retorno tem que ser aquele response entity da vida, né? Response entity. Igual a gente fez nos outros, porque através do response entity a gente devolve o dado e o feedback através dos códigos HTTP, os status HTTP que a gente precisa. Legal. Aqui eu vou fazer o quê? Acreditem, aqui eu vou fazer igual que eu fiz numa exclusão, do tipo, aí, foi para conta. Como é que é isso? Vou botar aqui, ó. Então isso aqui vai ser uma comunicação que eu estou falando com ele. Beleza, você pediu para eu trazer? Trouxe. Ah, mas não veio nada. Beleza, é um possível resultado. Ah, e aqui embaixo? Ah, aqui embaixo eu vou fazer parecido com o que eu fiz ali em cima no alterar, parecido com o que eu fiz no meu obter por ID. Tá vendo aqui, ó, o obter por ID? Eu vou trazer isso daqui. Eu vou usar esse response, ok. E aí, dentro desse meu response, ok, eu passo justamente a informação que eu quero devolver. Qual é a informação que eu quero devolver? Uma lista de livros. Então, se ele entrou aqui nessa linha 80, significa que eu estou devolvendo uma lista de livros com livros dentro. Se ele entrou nesse daqui, significa que eu estou mandando para ele mandando para ele um sinal de que fiz, mas ele não vai ter nenhum retorno é, de lista. Isso aí pode ser um protocolo nosso, assim, uma maneira de programar para você dar esse feedback para o cara. Porque você poderia simplesmente chegar para ele e falar assim: deu erro, não tem ninguém. Ah, não tem ninguém? Não tem problema. A minha tela aparece vazia. E aí eu, lá por dentro da minha tela, verifico. Não vem ninguém? Joga uma mensagem aí que não existe informações, busque novamente com outro nome, tá? Melhor do que dar uma explosão de erro na cara do indivíduo. Então, vou mandar rodar minha aplicação só para a gente testar esse cara rapidamente. Deixa ele startar aqui. Oi. Deixa eu ir lá fora, lembrando que eu estou testando esse cara daqui, ok? Vim aqui fora, o nome desse cara é texto, o nome do meu parâmetro. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Vim aqui fora, vou criar um novo carinha aqui dentro. Qual o nome dele? Deixa eu ver o nome que está aqui. Obter por título. Vim aqui, obter por título. Ele vai ser um get. Ele vai buscar igual esses caras aqui de cima, tá vendo? Igual esses, mas só que eu tenho ainda um barra título por aqui. Se eu simplesmente fizer isso, salvar e rodar, minha aplicação está rodando já, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Se eu fizer só isso daqui,
Tá vendo? Ele deu aqui um bad request. Ou seja, ó, esse path aqui, a gente não tá rolando, não. Não tem esse cara. Aí, beleza, o que que eu tenho que fazer? Eu venho aqui nessa parte, observe que tem aqui o params. Observe quando eu chego aqui e escrevo texto, ele aparece lá em cima, tá vendo? Texto. E aqui o valor que tá aqui, sei lá, vou botar qualquer um. Vou botar aqui livro. Então é como se eu estivesse fazendo aquilo ali, ó. O request param, ele passa a informação que através daquela interrogação, ali dentro eu passo informações que depois eu consigo capturar e usar por dentro da minha aplicação. Deixa eu fazer um teste aqui rapidamente. Observe que isso daqui é diferente daqueles números. Isso aqui eu tenho campos. Então eu posso passar aqui vários campos. Eu posso passar vários assim e-comerciais, por exemplo, se eu chegar aqui e botar, sei lá, número, aparece ali em cima, tá vendo? Número. Eu consigo passar muitas informações e vou só concatenando com esse e-comercial. Esse cara daqui eu não quero não, tá? Botei só pra gente fazer um teste. Salvei isso aqui. Mandei rodar e ele trouxe aqui para mim, tá vendo? 200. E ele trouxe o quê? Um carinha, dois carinhas, três carinhas. Ah, vamos fazer uma busca específica aqui, né, pelo título. Botar aqui Maria, tá vendo? Cheguei aqui, observe que eu vou botar Maria, assim, em caixa alta. Salvei, mandei voltar. Tá vendo? Ele deu um OK e trouxe apenas um. Maria, como a gente botou aquele ignore case lá dentro, ele não interessa se ele botou minúsculo ou maiúsculo, ele vai buscar Maria, bonitinho. Então, esse daqui é mais um recurso que a gente pode ter é, através do nosso Postman. Então, a gente usou o request body, a gente usou o path variable, a gente usou o request param. Então, a gente tem recursos que você pode conversar lá com os seus programadores para definir as maneiras como essas funcionalidades podem ser executadas. Perfeito? Vou caminhar mais um pouquinho, tá, gente? Já estamos com todos esses endpoints aqui. Falta um último endpoint, que seria o nosso querido disponível, né? A gente criou aqui dentro do nosso repository, deixa eu abrir aqui para vocês, a gente criou esse cara daqui. E aí a gente estava conversando, poxa, isso aqui é interessante, porque se a gente passar um false, se a gente passar um true, ele traz os que estão disponíveis e os que estão indisponíveis. Aqui eu só preciso fazer um. Quando eu chego no meu service aqui, eu posso chegar aqui embaixo e fazer algo tipo assim, ó, tipo esse cara que tem aqui do obter título. Deixa eu pegar esse cara daqui, ó. Eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, lista de livros, e aqui eu posso botar assim, obter disponíveis, tá? Botei assim, tá? Obter disponíveis. Vou botar aqui um return null, só para a gente ver. E eu posso também chegar aqui e criar assim, ó, obter indisponíveis. Criei dois carinhas. Tá, mas como é que você vai criar para um ou outro? Não, aqui embaixo, vou fazer igual ali de cima, ó. Livro repository, ponto, obter é o nome? É find, né? Find by disponível. O disponível é true. O indisponível é falso. Então, observe que eu estou chamando o mesmo cara lá na nossa camada de banco, é o mesmo cara, só mudando os valores que ele pode ter aqui. E aí, dentro do nosso querido service, eu criei dois métodos: um para trazer só os disponíveis e outro para trazer só os indisponíveis. E o que que eu mudei? Aqui eu passei um true, aqui eu passei o falso. Ah, legal. Eu poderia chegar aqui e fazer igual naquele dia, né? Botar um true aqui, que ele traria só os trues, mas eu optei por deixar assim e aqui dentro do meu service usar a inteligência para ele trazer disponíveis e indisponíveis. Fiz isso aqui. Quando eu faço esse cara, né, eu volto lá para nossa camada de controle, e aí dentro da nossa camada de controle, eu vou começar a olhar para esses dois carinhas. Eu posso criar também de diferentes formas aqui, né? Eu posso pensar em buscar, fazer uma rota para disponíveis e uma rota para indisponíveis.
Eu posso tranquilamente fazer isso. Como é que eu poderia fazer? Vou fazer igual aqui, ó. Vou botar aqui bonitão. Public. É ali. Ah, posso usar ali, né? Igual a gente fez, né? Para eu escrever menos. Ó, isso aqui. Copiei esse cara daqui. Joguei aqui dentro. Deixa eu apagar esse cara daqui. Aqui eu vou ter algum tipo de retorno. Então eu vou ter um obter disponíveis aqui. E eu vou ter também um obter indisponíveis. Return, tá? Então botei aqui um obter disponível, obter indisponíveis. O que que eu faço agora? A gente pode usar o próprio request param para a gente definir um true ou false, mas como a gente criou dois métodos, eu posso fazer algo assim, ó. Vê o que que vocês acham. Get mapping, porra, esqueci o arroba. Get mapping. E aqui dentro eu posso chegar e botar assim, ó, disponíveis, assim. E aqui embaixo eu posso chegar e botar indisponíveis. Legal. Então já está feito o meu método, não preciso passar parâmetro nenhum. Por que que você não precisa passar parâmetro nenhum? Você vai fazer algo muito parecido com isso aqui, ó. Muito parecido com isso. O que que isso aqui faz? Vou trazer para cá, ó. O que que isso faz? Ah, ele me retorna uma lista de livros. Isso. Qual o método que eu tenho que chamar lá do meu serviço? Não é o obter por título, é o obter disponíveis. Opa, que maravilha! E depois disso daqui? Não, tá pronto. A única coisa que eu tenho que fazer é botar o response aqui, né? Aquele response entity. Pronto, ó, tá resolvido. E aí, esse meu método tá pronto. E o outro método? Mesma coisa. Você pega isso daqui, joga aqui para dentro. Só tem que mudar, né? Aqui agora é obter indisponíveis. Indisponíveis. Ah, legal. Mudou alguma coisa? Nada. Só coloca aqui o response entity, que é o padrão que a gente está usando direto. Desse jeito aqui. Observe, a gente fez duas rotas simples e rápidas. Como é que a gente testa essas rotas? A gente precisa testar botando esses carinhas aqui lá dentro. Simples assim. Como? Mandei rodar a minha aplicação. Run as Java application. Deixa ele carregar aqui. Então trouxe. Fui lá no meu Postman. E aí eu tenho que chegar aqui com algumas informações. Que informações? Primeiro, obter disponíveis. Aí eu vim aqui, vou criar. Observe, tá? Estou botando aqui ao lado do livro. Add request. Um primeiro nome, que é o nome do obter disponíveis. Botei aqui. Ele é get. Vem até o livros aqui. Só que aqui, em vez de ser título, é disponíveis. Optei por fazer assim, tá, gente? Pra gente ver diferentes maneiras. Salvei esse cara daqui. Vamos ver se ele tem livros disponíveis. Cheguei aqui, tem um, só tem um disponível. Maravilha. Deixa eu ver aqui na minha lista. Ó, eu tenho alguns livros. O primeiro livro disponível, segundo livro indisponível, terceiro livro indisponível. Legal. Então vamos criar um get para os indisponíveis. Observem também que eu posso clicar em cima de um cara existente e fazer aqui um duplicate. Tá vendo? Então ele cria igualzinho ao outro, igualzinho. A gente clica em cima dele, edita o que você quiser editar, obter indisponíveis. Essa palavra que eu vou usar, né? Indisponíveis. E aqui, ó, digito indisponíveis. Beleza, salvei.
Send, e ele trouxe aqui o livro 2 e trouxe o livro 3. Observe que do jeito que a gente está aqui, a gente fez todos os endpoints que a gente pensou em fazer nesse momento, né? Então eu tô com todos esses carinhas aí pronto para a gente fazer, prontos, quer dizer. Tá vendo? Usamos o get, usamos o post, usamos o put, usamos o delete. Tá? Então a gente tem. O que que eu queria só fazer de mudanças aqui antes da gente ir embora, que ainda tem a parte do Git aqui para a gente fazer. Nesse primeiro carinha daqui, tá de boa, né? A gente está fazendo a inclusão de um livro. Mas só que eu queria mudar um pouquinho isso daqui para a gente tentar seguir o padrão ali de baixo. É interessante a gente conversar sobre essas formas de usar o response, da maneira que a gente usa o response, mas esse cara que a gente está botando ali para baixo, ele é um pouco mais simples. Então eu acabei trazendo esse mais simples nos últimos endpoints e vou fazer uma adaptação aqui em cima, porque eu senti falta de, por exemplo, nesse carinha daqui, tá vendo? A gente ficou diferente desse carinha daqui, né, que a gente usou, ok, assim, que parece que é mais fácil do que você ter que passar esse monte de informação. Então eu ia fazer uma adaptação aqui em cima. Que adaptação? Aqui eu mudo alguma coisa? Não. Aqui eu mudo alguma coisa? Não, é igual. A única coisa que eu vou mudar é esse aqui. Você tá ligado que esse no content que tá aqui parece que ele é mais complexo do que esse no content que a gente botou aqui, por exemplo? Esse cara daqui parece que é mais simples. Aí eu vou pegar esse cara que tá aqui e vou jogar ele aqui, assim. Única adaptação que eu tô fazendo. Esse cara que tá aqui é um ok. Um ok que devolve uma lista. Igual esse aqui, ó. Um ok que em vez de devolver um livro, esse ok aqui vai devolver uma lista. Mudei isso aqui. Foi a única mudança aqui nesse meu obter. Se a gente for pensar nesse nosso incluir que está aqui, a gente tem esse novo e aqui embaixo a gente usa o create, né? Tem essa forma de fazer. Vocês viram que aqui para baixo a gente não teve um outro create. Deixa eu ver se a gente teve. Teve esse ok. Acho que a gente não fez, né? E eu pensei em fazer aqui diferente para vocês ficarem ligados, espertos também, ó. Eu vou comentar essa linha aqui e fazer algo próximo desse padrão que a gente está usando. Observe aqui, ó, um return, igualzinho ali de cima, um de baixo, né? Response entity. Esse cara tem um método ok, mas ele tem também um método status, que aí aqui dentro desse status eu consigo colocar o tipo que eu quiser. E aí é igual de cima, né? HTTP status created. E aqui do lado, usando esse body, você passa o novo livro. Então, esse aqui vocês viram que mudou pouquíssimo. Eu só estou mudando para deixar esses caras aqui de fora no momento e usar esses caras aqui, tá? Só disso que eu mudei. Então, esse cara daqui saiu de linha, entrou esse carinha daqui. E aí a gente fez isso para o obter lista, a gente fez para o incluir, e esse obter por ID a gente já tinha feito ontem com OK. Então, isso daqui está prontinho, está finalizado o nosso projeto. O que vocês acharam até isso aqui, gente? Como é que tá aí a vida de vocês depois desse monte de coisa que a gente falou? Diga Difícil. aí, dá pra gente repetir isso daqui? Só achei poucas aulas, podia ser 12, na minha opinião. Mas tá ótimo, foi ótimo o meu aprendizado que a gente conseguiu até agora. Uma pessoa sensacional, cara. Sensacional. Vamos, É, vamos. Fala aí. contato que eu tenho com Java é pouco mais de 3 meses, 4 meses com Java. Nunca vi na minha vida. Ah, legal, pô. E é legal fazer sentido. Eu fiz exercícios até a aula de ontem, tive dificuldade com algumas coisas. O bacana é que além do desafio da gente pegar essa rota toda, né? Entender os parâmetros, entender tudo.
também tem a questão dos erros que a gente vai enfrentando, né? Porque o Eclipse lá, bom, deu erro. Meu Deus, o que que tá dando? Aí tentar ler, aí é difícil a leitura, assim, para quem não conhece ainda. Sim. Não, não é Mas fácil felizmente não, cara. tem. Não é Mas fácil não. felizmente a gente que tá aprendendo agora tem a sorte de ter uma IA, né? A gente joga lá o Não, e erro, tem a ele dá galera uma aqui também ajuda. ajudando. É o que eu acho que tem que programar, sabe? Tem que botar a mão na massa. Tem que encontrar erro, porque às vezes um erro que pode ser bobo, daqui a pouco você não vai ter mais esse erro. Você já vai estar esperto, já vai estar resolvido, já ter resolvido Tem ele que de outras fazer um formas. projeto aí umas 3 vezes, três no mínimo, três, Isso. 4 vezes. Tem que chegar e tem que fazer vários projetos. Os próximos projetos que eu vou fazer com vocês vai ser do tipo, vou chamar vocês, vou falar assim, galera, vamos criar um projeto do zero de novo, igual a gente fez daquela vez. Aí vocês, vamos. Aí eu venho aqui e faço um sistema de gestão de animais. E a gente faz, cria classe animal, cria isso, cria aquilo. Então a gente vai fazer isso, tá? Eu pretendo fazer alguns projetinhos separados, assim, aulas avulsas e jogar lá para vocês tentarem refazer. Eu lembro, não sei se vocês lembram que eu falei assim, galera, se vocês conseguirem pegar o projeto que eu estou fazendo, a minha aula, e vocês repetirem isso, já é uma grande conquista. E vocês estão vendo aí que mesmo vocês assistindo a aula, mesmo vocês vendo linha por linha que eu implemento, às vezes não funciona. Isso daí é o mais normal que tem, cara, tá? Não tem, não é para ser fácil realmente, não. Mas chega uma hora que você ganha um pouquinho mais de casca e aí vale você implementar sempre. Como a gente estava conversando aí, o Igor até botou aqui, criar mais de uma classe, relacionar essas classes. Aí tem relacionamento com banco de dados. Isso também é muito válido. E aí as próximas imersões que eu vou fazer vai ser com isso. Eu vou fazer um projeto muito parecido com esse aqui, mas só que em vez de ter uma classe só, vai ter lá, sei lá, é, casa e pessoas que moram naquela casa. Sei lá, vou cadastrar os cursos as disciplinas que tem num curso. Então eu vou começar a relacionar classes. E aí aumenta a complexidade e, consequentemente, seu projeto fica maior, fica mais bacana, né? E aí o que eu queria mostrar para vocês no início é a gente conseguir fazer uma pequena API. O que que falta a gente fazer ainda? Botar esse cara no ar para que todo mundo possa consumir a nossa API. É, fazer essa aplicação apontar para um outro banco de dados sem ser o H2. A gente consegue fazer várias formas. E aí eu vou ainda entrar em contato com vocês, a gente não vai parar. Eu devo criar também uma outra frente dessa, mas aí eu não sei se é para todo mundo. Vou criar de novo, vou convidar todo mundo de novo. Isso aí é para trazer mais gente para a comunidade, em cima de projetos que eu até fiz na aula com a turma que o Wellington. O Wellington vai ter aula comigo agora mês que vem, né? Depois das férias, que vai ser essa parte toda aqui que a gente fez, mas só que em 3 meses. Então, vai ser legal, a gente vai desenvolver. Mas eu fiz numa das últimas aulas da gente semana passada na graduação, eu pegar um código escrito numa linguagem COBOL e transformar numa Ah, linguagem aquilo foi Java. sensacional. Isso. Aí eu tô fazendo mais uma vez isso, mas vai ser para ensinar só fundamentos. Não vai ser para fazer nada complexo. É para fazer aquele galera básica mesmo, criar uma classe, como é que eu mexo com conceitos de herança, polimorfismo, encapsulamento, abstração. E aí eu vou fazer isso com outras linguagens. Vai ser o COBOL de novo, vai ser a linguagem C, linguagem só que tem mais de 30 anos, sabe? Linguagem Basic, linguagem Pascal, linguagem Fortran, linguagem Clipper. Então, eu vou pegar assim uma imersão de alguns dias, onde eu vou pegar cada dia, olhar para um código COBOL, e aí a gente conseguir transformar aquele COBOL aplicando o conceito de orientação a objeto. Então, isso vai ser legal, tá? Então, provavelmente nos próximos 3 meses aí, no LinkedIn, eu vou estar fazendo esse tipo de divulgação. E aí vocês compartilhem com os amiguinhos de vocês. Eu vou fazer um vídeo amanhã para vocês. Eu não vou fazer hoje porque eu acho que está muito em cima da hora, já passei muito do tempo, de passar esse projeto para o GitHub, tá? Então eu vou pegar aqui esse código que está aqui e fazer uma aula gravada. Galera, terminamos o nosso curso ontem. Olha como é que eu fiz.
fui no GitHub, criei um usuário, vim aqui para dentro do meu diretório, instalei essa ferramenta, peguei o fonte que estava lá, joguei aqui. Se vocês quiserem ter acesso a todo o meu todo o meu sistema na sua máquina, use esse comando aqui dentro dessa linha assim, que você vai ter todo o meu projeto, importa para dentro do seu, veja se funciona. Então eu vou fazer isso. Não consigo fazer agora, porque a gente vai levar muito tempo e daqui a pouco vão me expulsar aqui da empresa, mas eu prometo para vocês que faço isso, tá? Amanhã durante o dia. Mas espero que vocês tenham gostado desse pouco tempo que a gente passou juntos. Para quem eu não vejo há muito tempo, sempre bom rever vocês. Para os amigos que eu estou conhecendo agora, prazer conhecer vocês, tá? Espero que tenham gostado. É, como eu falei com vocês, eu estou criando essa comunidade. Convidem seus amigos a entrarem na comunidade. Dentro da comunidade vocês vão ter acesso aos fontes, aos vídeos do YouTube lá que eu estou colocando esses vídeos todos lá para vocês, eventos, né, essas coisas todas que eu tenho feito, tá? Então compartilhem com os amiguinhos de vocês. Depois eu vou conversar com cada um. Eu vou procurar cada um de vocês no WhatsApp e falar assim: e aí, cara? E aí, menina? O que que você achou? O que que eu posso melhorar? Um papo só nosso para a gente deixar esse negócio aqui mais organizadinho, tá bom? Posso ir embora, galera? Posso começar a curtir as minhas férias de professor? A vida Isso não aí. é, a vida não é Valeu, assim. Professor, professor. muito, Show de bola, Muito muito Elvis. obrigado obrigado pelo pelo trabalho curso. aí, parabéns pela iniciativa, Tamo entendeu? junto. E Só conta uma cerveja com. agora, depois dessa. É É, só depois me dessa. deixar. Vai lá no Infinete, pode me chamar que eu saio, a gente come. Eu pago a pizza, Sendo vocês pagam o suporte aí, um chopp. apoio, entendeu? Para essa iniciativa aí, sabe? Muito Passar bacana. no amarelinho, professor. Mas eu tô aqui em Botafogo, é só por aqui que aqui tem vários eventos. Pode É, chegar aqui que tem o vocês Cobal serão aí do bem Muay Thai. recebidos. Ah, mas Vou assistir galera, essa aula de novo tomando uma Heineken. é isso aí. Aí vai sair fácil. Vai Aula aprender de tudo Cobal muito na rápido. Cobal. Aí, porra, aí é outro ritmo. Mas eu vou entrar em contato com vocês, tá? Peço licença para tumultuar depois a cabeça de vocês, para a gente trocar uma ideia de boa mesmo. Sabe que eu sou uma pessoa que curto receber feedbacks, negativos, principalmente para falar assim, cara, isso aqui você Ah, tu poderia fala isso mudar. porque sabe que não vai ganhar, né, professor? Não, porra, eu recebo muito, cara. Eu recebo e gosto de receber. Humildão. Não, né, Sai não, porque fora. falar bom é mole, cara. Eu quero ver chegar e falar pra mim, cara, muda isso aqui. Aí eu falei, puta, era isso que faltava. Então eu acho que, não, é a verdade. É melhor do que não receber um feedback e a pessoa sair daí falando mal. Né? Eu achei muito engraçado, vocês não sei se vocês têm acesso lá. Eu fiz um videozinho de 7 minutos aí de como importar o projeto pro Eclipse. Não sei se vocês viram esse vídeo. E aí vocês acreditam que teve alguma pessoa que chegou lá e deu um negativo falando que o vídeo é uma bosta? Ah, Porra, cara, Pô, um sempre não, vídeo tem. de sempre tem sete. hater. Isso, mas isso aí não tem problema, isso aí não me É quem abala, bota a não. cara, professor, pode ganhar tapa, entendeu? É assim Isso Não aí não mesmo. tem me jeito. abala, isso eu já sou bem É. maduro para isso. Então, por isso que eu tento pegar realmente o feedback e falar assim, pô, esse feedback não vale de nada, esse feedback aqui me faz ir à frente, me faz crescer. Então, eu vou conversar com cada um de vocês, espero receber um feedback do tipo, professor, foi curto, foi longo, você fala muito rápido, o curso foi assim, foi assado, tá? Mas eu vou perguntar aí para vocês depois. Tá bom, galera? Professor, só uma Fala aí. sugestão que acontece. Quando for chamar o pessoal, mostrar quais são os requisitos básicos para poder compreender. Porque Sim, assim, sim. eu vou iniciar após, né? Então eu tô fazendo um aquecimento É com isso aí. Java, já peguei uns cursos de Java, tô voltando para estudar lógica de programação de novo, É isso aí, cara. para poder começar após. E Você tá nessa aí porra de é Java do interessante. Infinite, não é? Eu falei até com o senhor no WhatsApp Isso, aí isso. esses Então, a dias. gente vai. Você é seu professor lá também. A gente vai aprender isso aqui tudo rapidamente. Em vez de ser em 3 dias, vai ser em 5 semanas. Bom Ah, demais. então foi bom esse aquecimento aí, então. Foi bom. Não nesse. Vai ser uma coisa um pouco mais avançada, mas é bem bacana. Eu acho que vale a pena Show. estudar, tá? Não vale a pena parar de programar. Então, continue programando, vá no seu ritmo, mas não pare, né? Que se parar, você enferruja e aí você não volta mais, né? É na dança, é no esporte, é na música, é em qualquer coisa, se você parar, você enferruja. E aí depois para você voltar, você fica desanimado. E aqui dentro, como eu falei, como vocês falaram, né? Eu não botei nenhum critério, nenhum.
A pessoa que não sabe programar está aqui e a pessoa que sabe programar também está aqui. Então, isso é importante para mim. Isso aqui, para mim, é um grande experimento, porque eu consigo chegar e falar assim: esse formato de curso não serve para todo mundo. E aí eu preciso pensar num curso mais básico e preciso pensar num curso mais avançado. Porque aí eu consigo pegar um público maior e ter a satisfação de todos eles. E a pessoa mais avançada me ajudar no mais básico, né? Eu vi aí que o nosso amigo Igor tá, porra, direto ajudando lá no nosso querido Discord. Então eu vou conversar com o Igor. Eu falei, Igor, quer trabalhar comigo como monitor aqui dos meus projetos? E outras pessoas que me entregarem projetos bem elaborados, conseguindo me explicar o que está acontecendo ali, é claro que eu vou observar e vou trazer isso para cá, para ficar mais perto, para a gente poder desenrolar, tá? Então, acreditem, eu tenho esse perfil no próprio Infinet, no curso de bootcamp que a gente tem lá. Os profissionais do meu bootcamp foram os meus alunos no bootcamp. Eu sou coordenador do curso, mas o professor foi um aluno, o monitor foi um aluno. E isso é muito legal. Tem que fazer o ecossistema, né, mexer. Então, prestem atenção, codem bonitinho, me procurem, participem dos nossos papos aí no nosso Discord, que vai ter muita coisa boa vindo aí ainda. Tá bom, galera? Posso partir? Vai lá, professor. Tamo juntos, tá? Excelente Boa noite pra noite, professor. vocês. Valeu, Beijo. galera. Até Valeu, mais. professor. Valeu, professor. Muito Tchau. obrigado. Valeu, pessoal. Tamo juntos.